Olá, meu nome é Guilherme Gonçalves, eu sou psicólogo clínico e hoje eu vou falar sobre o simbolismo do Rei Leão, que é uma das histórias mais clássicas da Disney, e vou usar como base a teoria do Jung, né, o mito do herói, a jornada do herói, que ele analisou esse símbolo extensivamente ao longo da obra dele e que inclusive foi usada de referência para criar a história do Rei Leão. Né? Os diretores eles conheciam a teoria junguiana e usaram como base. Inclusive Jordan Peterson, quando vai dar aulas de Jung, ele usa muito o Rei Leão como analogia. Então vou usar aqui como base para explicar um pouco da teoria e usar um pouco da interpretação do Jordan Peterson também. Então a história básica do Rei Leão é sobre o Simba, que é o filho do rei Mufasa, e que vai herdar o trono que acaba tendo o lugar usurpado pelo seu tio Scar, né, que mata o pai e faz ele fugir ali do reino e fica com o trono para ele. Essa é a história básica, e aí o que eu gosto de olhar muito no filme é sempre a primeira cena, quando eu vou interpretar um filme. Porque na primeira cena já contém o significado geral do filme, na maioria dos casos. Então o que acontece ali na primeira cena do Rei Leão? É o sol nascendo. E o sol, ele é muito utilizado como uma analogia desse mito do herói, porque o sol, todo dia ele nasce, ele se põe, ele morre simbolicamente, e no outro dia ele renasce. Né? Então ele tem as coisas cíclicas do herói que morre e renasce. O sol também é o símbolo do rei, que é outro tema do filme, porque o rei que está ali no centro do universo, ao redor do qual os outros planetas orbitam. Então ele é o rei, ele é o centro. E ele também se representa o ciclo da vida, né? Essas repetições que acontecem todos os dias e que também é um tema central, né? A primeira música do filme vai falar ali do ciclo da vida. Então, por exemplo, no Egito a gente tem o mito de Ra, que eu já citei aqui no canal algumas vezes, que é o deus do sol. Então, o que acontecia com o deus do sol todo dia? Quando anoitecia, ele morria, ele passava pelo submundo, lá ali ele lutava com a serpente, com a Apophis, né, que é uma serpente que tem lá no submundo. Ele vencia essa serpente e no outro dia ele renascia no nascer do sol. Então ele fazia esse movimento toda noite, por isso que ele é um símbolo do herói que morre e renasce, né, o sol. Da mesma forma, Cristo é muito associado com o sol. A missa é celebrada domingo porque é o dia do sol, né, de acordo com o catecismo da Igreja Católica, e porque é o dia do sol dos pagãos, né, e eles falam, não, o verdadeiro sol é Cristo, então a gente celebra a missa do dia do sol. Então, por isso que ele serve de analogia ali também para falar com o Simba. O Simba, ele é muito relacionado com o sol na história. Porque você vê que desde o momento do nascimento ali, quando ele vai ser batizado, ele vai ser consagrado, o Rafiki, que é o macaco ali que funciona como sacerdote, o que ele faz? Ele pega uma fruta redonda como o sol, quebra ela no meio, contra o sol, né? Depois pega aquele líquido, aquele suco que fica e passa na cabeça do Simba, mostrando que tem uma analogia entre ele e o sol. Depois ele levanta o Simba naquela cena clássica, né? Pro sol e aí a luz brilha sobre ele. Então fica bem claro ali que existe uma analogia entre o Simba e o sol, entre ele e esse herói solar. Então, o herói solar, ele tem que enfrentar sempre a escuridão, a manifestação da escuridão, que vai ser o Scar. E aí o Scar aparece na história como esse personagem obscuro. Ele tem um pelo mais escuro do que os outros leões ali, então já coloca ele nesse lugar das trevas, da escuridão. E aí ele já é apresentado num discurso revolucionário, de que ele é um oprimido, de que ele é um coitado, de que ele é um injustiçado. Então, por ele ser associado com essa figura do revolucionário, o que o revolucionário faz? Ele tenta tomar o lugar do rei para ele. Então, ele quer inverter a ordem das coisas. Ele acha que as coisas estão injustas, então ele quer inverter a hierarquia para pegar o poder para ele. Por isso que ele é o símbolo dessa escuridão, dessa confusão que toma o lugar do sol todos os dias. Né? E aí ele, ao mesmo tempo, ele não confronta o rei diretamente. Ele tem essa língua dúbia, ele fica tramando, mas ele é sorrateiro, né? Como uma serpente. Então quando o Mufasa vai confrontar ele, ele se faz de inocente, fala, não, eu nunca ia confrontar você de frente porque eu não tenho a força bruta dos leões. Ou seja, ele acusa o Mufasa de ser bruto por estar apontando que ele está com uma linguagem, ele indicando que ele vai traí-lo. E aí por isso que ele é dúbio, ele não confronta diretamente, ele planeja aqui de novo, traz esse símbolo da escuridão, da confusão, daquela coisa que age de maneira não clara, né? E vai tentando tomar o lugar do rei
através dessa trama. Então, você vê que tem o Scar, que representa essa escuridão, e tem o Mufasa, que é o pai do Simba, que é o rei, que ele já representa um arquétipo paterno positivo, que é a lei, que é a ordem, que está associado com a luz. Então, por isso que ele diz pro Simba que o reino deles é tudo que a luz toca, ou seja, a escuridão já não é o domínio dele, porque é o domínio do Scar. Ele explica pro Simba, então a gente vive aqui na luz, né? E você passando pelo reino da escuridão, você já não tá nos meus domínios. Então o Jordan Peterson vai falar muito disso, que o pai, o arquétipo paterno, ele representa essa ordem, essa civilização, as regras, as coisas que protegem a gente. Se a gente segue as regras, acontece o que tem que acontecer. Só que chega todo ponto na vida onde a ordem se dissolve, que é quando acontece alguma coisa que a gente não está esperando, né? A única certeza que a gente tem é que em algum momento as coisas vão se desorganizar. Vai vir algum período de instabilidade, depois as coisas se estabilizam, depois elas entram em instabilidade de novo, né? Então nunca tem uma ordem que dura para sempre, apesar de que a mensagem do filme é que a luz sempre retorna no fim. Então, o Mufasa, a gente já vê que já tem um ponto de transição entre a ordem que ele representa e a próxima ordem, porque o Simba nasceu. E o Simba nasceu é igual ao nascimento de uma criança. O que quer dizer quando uma criança nasce na nossa família? Quer dizer que a gente já não é mais a criança. Ou seja, que a gente está morrendo. Que a gente está no momento de transição, que a nossa geração está acabando e que uma geração nova está surgindo. Então o nascimento do Simba, ele já indica a morte do Mufasa, simbólica. Então ele já tem que começar a preparar o Simba para viver sem ele. E aí é outra coisa diferente, porque enquanto o Mufasa, ele entende, ele explica pro Simba o que é o ciclo da vida, qual que é o lugar dele na hierarquia, que um dia, por mais que ele seja o rei, ele tem que zelar para que cada coisa funcione no seu lugar, porque um dia ele vai morrer, e um dia ele vai virar comida daqueles bichos que ele come. Então ele entende o lugar no ciclo da vida, ele aceita. O Scar não. O Scar é o arquétipo paterno negativo porque ele não quer aceitar o fim do domínio dele. Ele não quer estar abaixo de ninguém. Ele quer criar um sistema onde ele domine para sempre. Então, ele quer quebrar esse ciclo da vida e tomar o poder para si. Ele quer a tirania. Ele não quer organizar a hierarquia de uma forma funcional. Ele quer tomar o poder. Ele quer dominar e quer forçar os outros a fazer a vontade dele. Esse é o desejo de ser rei dele. E aí, o Simba tem esses dois lados. E no começo da história, o Simba tá mais identificado com esse lado do Scar do que com o Mufasa. Porque quando você vê a primeira música que ele canta ali sobre ser rei, ele fala muito disso. De ser rei é fazer todo mundo me obedecer, andar para onde eu quiser. Se eu falar pra esquerda vai, se eu falar pra direita vai. E aí ele tem essa ideia de que ser rei é impor o seu desejo egoísta e fazer o que você quiser. E aí conforme ele vai cantando essa música, vai se formando uma pirâmide de animais e uma hora essa pirâmide cai. E o que quer dizer? Que quando você forma uma hierarquia, uma estrutura baseada no poder, na dominação, de você querer ser o centro de tudo, uma hora isso cai. Que é o mito da Torre de Babel. Quando o homem quer tomar o lugar de Deus e cria aquela torre gigante, essa torre não se sustenta, ela cai. Então, enquanto o Mufasa ele aceita a mortalidade, prepara o Simba para o momento, olha, eu não vou estar aqui, mas a morte é uma passagem, os reis lá em cima estão olhando pela gente, e um dia eu vou estar lá também, não vou estar aqui com você para sempre. Ele aceita a morte. O Scar não, o Scar quer ser o centro do mundo, quer tomar aquele lugar à força. Então, enquanto o Mufasa vai dar esse contato positivo com a morte, o Scar não, ele vai apresentar a morte pro Simba como uma coisa terrível, vai tentar criar uma emboscada para ele no cemitério de elefantes, né? E é muito importante dar uma visão positiva da morte para uma criança, ensinar qual que é o lugar da morte na vida, não esconder isso dela, porque senão ela lida de forma inadequada com a vida. Ela vai tentar sempre estar no controle de tudo e evitar o futuro, evitar ela sair desse lugar egocêntrico, porque a morte vira uma coisa terrível para ela. Então o Scar e o Mufasa representam esses dois valores diferentes. E aí como que o Scar pega o Simba? Então, porque o Simba ele é mais egoísta, ele é orgulhoso, ele pega justamente pelo orgulho, ele vai seduzindo o Simba, porque o Simba tem um Scar dentro dele, que precisa ser purificado antes dele virar o rei. Então o Scar primeiro faz essa armadilha no cemitério de elefantes, manda o Simba pra lá, pras hienas tentarem matar ele, só que o Mufasa chega e protege ele no último minuto, e depois o Scar leva o Simba pra baixo de uma árvore e fala, espera aqui que seu pai vai vir e vai te fazer uma surpresa. E é interessante esse símbolo da árvore, porque o Simba fica numa pedra embaixo de uma árvore. E é ali que ele vai ser morto. A pedra embaixo da árvore é um dos altares mais antigos da humanidade.
altar de sacrifício. Então já é um indício de que ele está ali para ser sacrificado, de que alguém vai morrer. E quando o Mufasa chega para salvar ele, o Mufasa consegue tirar ele dali, mas o próprio Mufasa acaba morrendo embaixo de uma árvore. Então ele se sacrifica no lugar do Simba, para o Simba continuar existindo. Ou seja, ele mostra o modelo já para o Simba de como o herói tem que agir, ele tem que se sacrificar pelo outro. E aí quando ele morre, ele fica embaixo de uma árvore quebrada. E esse aqui é outro símbolo importante, porque a árvore ela representa uma hierarquia. Ela representa a união do céu com a terra. Fica esse polo central ao redor das coisas se organizam, né? Então quando a árvore quebra, quer dizer que a ordem se desfez, que essa ligação com o céu, com o arquétipo paterno, com a ordem acabou. Então que vai vir um período de caos. E aí o Mufasa tá morto embaixo dessa árvore quebrada. E aí nesse momento também é uma morte simbólica pro Simba, porque aí o Scar chega, fala pra ele, olha, você que matou seu pai, foge daqui. Ele fica culpado, porque acha que ele que causou a morte do pai, e vai embora mesmo. E todo mundo acha que ele morreu. Aí o Rafiki vai lá e passa, né, que é o macaco do começo, que era o sacerdote, apaga a imagem do Simba da árvore para mostrar, ele tá morto, né? Então a gente tem um momento da morte simbólica do herói, que é o tema recorrente no mito, como a gente falou, tem o nascimento do herói, o nascer do sol, e depois ele vai entrar no momento da morte dele, da escuridão, que ele tem que entrar no submundo, esse mundo onde as regras se desfazem, para depois ressuscitar. Então, entra nesse segundo momento da jornada do herói, que é a estadia no submundo. E aí ele meio que desmaia ali no deserto, e quem acorda ele é o Timão e o Pumba. Então, nesse momento da ordem, é como se fosse a adolescência, é muito relacionado com a adolescência, quando a ordem se dissolve. Porque é quando a gente quebra as regras dos nossos pais, que orientam a nossa vida, a gente deixa isso um pouco de lado e começa a fazer nossas próprias vontades, ter nossas próprias experiências, e normalmente a gente começa quebrando regras. E aí o Simba, ele precisa viver um pouco disso para ele conhecer a lei dentro dele mesmo, a ordem dentro dele mesmo. Então, por exemplo, você está na casa dos seus pais, você tem os seus pais ali para vigiar seu comportamento. Mas você só vai saber quem é você de verdade longe da presença deles quando você puder fazer o que você quiser. E aí no começo vai ser uma desordem, mas com o tempo você vai descobrindo a necessidade daquela ordem, vai reconhecendo o seu pai dentro de você, as coisas que você aprendeu em casa, e aí você vai absorvendo mais dessa ordem, dessa maturidade. Mas você precisa ter esse período um pouco de caos, de ser deixado sozinho para aprender a fazer aquilo sozinho, e é isso que acontece com o Simba. Ele tem que se afastar do pai para ele conhecer o pai dentro de si. Só que ele acaba gostando muito dessa adolescência, ele fica ali então comendo inseto, fica ali com o Timão e o Pumba nadando no lago. E aí ele não quer passar para a próxima fase da vida quando chega o momento. E isso é muito comum, né? A pessoa entra nessa fase de desordem da adolescência e quando chega a hora de sair ela não quer. Não vou ficar aqui, que aqui tá bom, para que eu vou me esforçar, para que eu vou dar mais um passo. E aí nesse momento chega a Nala, que é aquela que faz o chamado pro herói, né? Que é outro estágio importante do arquétipo do herói. E por que é uma mulher? Porque a ânima, né, que é essa figura do próprio inconsciente, que representa o inconsciente na psicologia analítica, é ela que chama, nossos instintos que chegam e falam a partir do inconsciente que, olha, agora chegou o momento de você virar homem, de você virar adulto. Então ela faz esse chamado, só que a gente pode atender ele ou não. E normalmente é a figura da mulher que faz isso com o homem, porque, por exemplo, o menino é todo desordenado, ele vê aquela menina que ele admira, ele quer ganhar o amor dela, e ele começa a trabalhar para se desenvolver, começa a ir pra academia, começa a estudar para ganhar o amor daquela mulher ideal, que ele ainda é inatingível para ele. Então sempre que tem essa figura desse amor que faz a pessoa querer se desenvolver, querer ficar melhor, a gente sabe que a ânima foi projetada naquela mulher, e com a mulher acontece o contrário, né? Ela projeta isso num homem, no ânimos. Então ela vai chamar ele, olha, você é rei, você tem que voltar e salvar a terra lá que está dominada pelo Scar. E ele fala, não vou fazer isso, e foge. Então ele já tem o desejo, a ânima, né, que é a Nala, que é amiga dele de infância, já despertou aquele desejo nele, mas ele ainda não sabe como fazer aquilo, não se sente digno da tarefa. E aí que aparece o macaco, o Rafiki de novo, né, e bate na cabeça dele, e vai ensinar ele o que ele tem que fazer. Porque uma coisa é você querer conquistar o amor de uma mulher. Isso é uma parte importante, né? De você ter esse chamado, esse desejo de crescer. Mas outra parte que você precisa é de um modelo. Então, tá, mas quem eu tenho que ser? Quem é o modelo masculino que eu vou me inspirar? Qual que é o caminho? O que eu tenho que ser? Então ela desperta o desejo, mas ele precisa saber a personalidade que ele tem que encarnar. Quem ele gostaria de ser.
E aí o Rafiki faz esse papel do velho sábio, que ensina esse modelo de quem você tem que ser para você conseguir se juntar com a sua ânima, para você conseguir cumprir a sua tarefa. Então ele leva o Simba lá embaixo das árvores, as raízes da árvore de novo, né, que a árvore está quebrada, então faz sentido, tá na semente, tá na raiz, aquilo que ele tem que ser. Ele desce e aí ele olha no lago e vê a imagem do pai dele lá, e aí ele se lembra do pai, começa a conversar com o pai ali no céu, e ele vê o próprio reflexo dele no reflexo do pai, né? Ele vê o pai ali na água no reflexo dele, e ele descobre que ele mesmo tem que se tornar o pai. Então o pai é esse modelo para ele de quem ele tem que ser, né? De coragem, de cuidar dos outros, de encarar os perigos. Ele encontra esse modelo no pai. E às vezes a gente encontra esse modelo dos nossos pais também, né? Do que a gente tem que ser para se tornar o homem que a gente deseja, ou a mulher que a gente deseja. Mas às vezes não, às vezes a gente tem que buscar esse modelo fora de casa porque a gente não recebe um modelo suficiente, ou positivo, ou adequado dos nossos pais, né? Que é o caso com a maioria das pessoas. Então, mas o Simba encontra isso no pai dele, e aí ele incorpora essa característica do pai e vai lá enfrentar o Scar. Então ele volta para a terra dele com a Nala, e aí quando ele vai enfrentar o Scar dá todas aquelas desculpas, de novo, aquela coisa sorrateira, obscura, que ele fala, não, eu só tomei o lugar porque achei que você estava morto, mas você matou o seu pai. E ele começa a acusar o Simba, e o Simba, meio confuso, vai se deixando levar por aquilo. Mesmo o Scar tendo batido na mãe do Simba na frente dele, né? Ele vai ficando confuso, e é isso que o narcisista muitas vezes faz. Ele faz a gente se sentir culpado mesmo quando ele tá errado. Ele vai invertendo a situação. Se você não tem um autoconhecimento firme para falar, não, peraí, eu sei o que tá acontecendo aqui, eu não vou deixar você me enganar, ele consegue te fazer pensar que você que é louco, você que tá errado. Então ele faz isso com o Simba fica meio confuso, fica vulnerável, ele ataca o Simba, mas aí ele mesmo acaba revelando, né, o Scar, que ele matou o pai do Simba, e o Simba reganha a força e consegue matar o Scar, né, jogar ele lá embaixo, as hienas comem ele. E isso é muito comum, né, o revolucionário morrer desse jeito, morto pelos próprios companheiros, porque ele instalou um sistema onde você chega ao poder pela traição, pela desonestidade. Então óbvio que você vai estar cercado de pessoas que pensam como você e que podem te trair em algum momento, e é isso que acontece, né? Como Lenin foi morto na Revolução Russa pelos próprios amigos dele, e Stalin, dizem também, foi assassinado, né? Apesar de haver controvérsias aí. Mas é essa a ideia, né? Então, a partir do momento que o Scar morre, aparece a árvore quebrada ali. Ele morre embaixo da árvore quebrada também. Ou a árvore quebrada aparece de novo no fim do filme. Mas, enfim, mostra que a ordem se quebrou, né? Que ele tem essa relação de que agora as coisas vão renascer. E a partir do momento que o Scar morre, que a Terra está toda escura ali, a luz volta, né? A luz volta. Então, de novo, vem esse momento da ressurreição do herói. Quando ele vence a serpente ali embaixo, vence o mal, ele traz a vida de novo para as pessoas, ele traz o tesouro de volta da aventura dele. Porque é como se quando o herói vence uma tarefa, ele mostra para todo mundo como elas podem se livrar do problema que elas estão enfrentando. Então, todo mundo que está preso naquela mesma situação, que estava preso naquela tirania do Scar, mas ninguém sabia como enfrentar ele. Então, o Simba deu o modelo de como enfrentar, de como se desenvolver, e aí as pessoas também se libertam junto com ele. E aí o sol volta, né? E o filme termina com o Simba batizando a filha dele, que é a Kiara, que vai acontecer, que vai ser a protagonista do filme 2. E aí o que significa? Que ele restabeleceu o fluxo natural das coisas, de que ele aceitou também o lugar na mortalidade dele e já está preparado para passar sucessão para a próxima geração. E isso aqui é importante, porque o revolucionário, ele odeia a família. Ele odeia a família tradicional. Ele tem um ódio pela família porque ele quer ser o centro de tudo. Ele não quer que o tempo dele passe igual o Scar, ele não quer ter filho, ele quer ser rei para sempre. Agora o Simba não, ele aceita a família, significa que ele aceita o fluxo natural da vida, que ele vai ser substituído por uma geração posterior, e por isso que ele aceita, ele restaura o fluxo da vida normal, que inclui aceitar a mortalidade. E toda vez que a gente se desvia desse fluxo natural da vida, a gente gera todo tipo de problema, psicológico, social, enfim. E aí a gente tem que voltar para essa ordem arquetípica das coisas do ciclo da vida, de aceitar essa sucessão eterna, e aceitar que nosso tempo acaba, para que o fluxo da vida continue normalmente também, né? Então esse é o retorno do herói, essa é a ressurreição do herói, e ele se prepara para se sacrificar pelo outro para que a próxima geração venha. Então, por isso que ele é o rei adequado, né? Em contraste com o Scar. Então é basicamente isso, a gente vê
o mito do herói ali no Simba, tanto nessa relação dele com o sol, esse aprendizado todo que ele é preparado com o pai para lidar com várias questões da vida, da morte, ele tem toda aquela preparação, depois ele vai sozinho pro submundo, vive ali, recusa o chamado para a tarefa dele, passa por esse período de desordem, depois recebe o chamado da ânima, descobre essa mulher ideal, esse inconsciente, né, esse desejo que surge nele para ele se tornar homem, e aí ele precisa achar esse modelo com o Rafiki, que é o macaco ali que apresenta o pai para ele, e depois ele precisa absorver essa figura paterna, encarnar esse ideal, e aí vencer a luta e trazer a luz de volta, o sol renascendo e completando o ciclo, né? Então essas são as fases do mito do herói, que são bem representadas ali no Rei Leão, e de novo, porque a história foi criada em cima do mito do herói, então não é muito difícil interpretá-la. Mas é basicamente isso, espero que tenha ficado claro, dê para pegar os pontos centrais, porque na nossa vida isso acontece muito também. Todas as vezes que a gente passa por um momento de desordem, né, que a gente passa por essas mortes simbólicas, que a gente tem que aceitar que o mundo anterior acabou e passar por um período de confusão, igual no término de um relacionamento ou na perda de um emprego, até você reconstruir esse mundo de novo, você tem que passar por essa morte simbólica e depois renascer no outro dia. Mas é só quando você encara de frente esse inimigo, essas tarefas, reconhece os seus erros, corrige ele para criar uma ordem melhor, que você consegue encarnar esse arquétipo do herói. Agora, quando a gente passa por esses momentos de dissolução e desiste de tudo e cai no niilismo igual o Simba ali comendo inseto, a gente começa a degenerar, né? E a gente entra nesse lugar egocêntrico, egoísta, que acaba sendo um pouco do Scar, né? Que quer fazer só a vontade dele o tempo todo. Então esse é o simbolismo da história, espero que tenha ficado claro. Eu vou continuar interpretando aqui as histórias da Disney e outras histórias. Então se você gostou, se inscreve aí no canal, que em breve eu vou postando mais vídeos. Um abraço!